Muito bem, pessoal. Feliz terça-feira. Nós estamos voltando direto para Becoming Brigitte, segunda temporada. Recebemos muitos e-mails com ótimas pistas que vocês nos enviaram, algumas respostas que agora temos. Também preciso contar um fato curioso sobre o que mais estava acontecendo na Universidade de Stanford no início dos anos 1970. E nós realmente temos um áudio do misterioso prisioneiro 2093 falando sobre seu tempo na cela. Mas antes de mais nada, encerramos o episódio de ontem com uma pergunta. Por que fazer de Brigitte a primeira dama da França? Certo, isso é meio estranho. Ela escapou de tanta coisa. Por que então torná-la a primeira dama da França? Eu ofereci. Especulei que provavelmente há um elemento de teologia aqui. Bem-vinda de volta, Candace. Se você é um ouvinte regular deste podcast e já me ouviu dizer muitas vezes, tudo é teologia. Mas não posso levar o crédito por isso. Na verdade, isso é algo que meu marido compartilhou comigo, pelo menos quando nos conhecemos. Eu perguntei a ele, por que você decidiu estudar teologia em Oxford? Lembro de pensar naquela época, tipo em 2018, 2019, de todas as matérias disponíveis para os estudantes na universidade, por que alguém escolheria religião? Especialmente uma religião que você não necessariamente segue. Por que você quer aprender sobre tudo isso? Como eu fui tola, como eu estava errada. Na verdade, acho que agora, um dos meus maiores arrependimentos acadêmicos é ter ido para a faculdade e desperdiçado meu tempo, quando eu deveria simplesmente ter estudado religião e teologia, porque na minha vida política, de repente, percebo que nada mais realmente importa. De verdade, todo o resto é teatro. Se você não sabe o que está guiando alguém espiritualmente falando, então você não consegue compreender o que está acontecendo. Foi na universidade que meu marido tomou a decisão de se converter ao catolicismo. E uma decisão ainda mais estranha na minha cabeça, na minha mente americana de 2018, porque é quase uma marca de uma educação pública nos Estados Unidos ser anticatólica. É como se o catolicismo fosse um grande não. Tudo o que você aprende em história, os católicos estavam simplesmente enlouquecendo, fazendo tudo errado na Europa. E, felizmente, América, você é um país jovem, mas está acertando. Hoje eu entendo melhor o porquê disso. E devo dizer agora, não é meio curioso que a Brigitte seja supostamente uma católica devota? Qualquer um que esteja acompanhando a história, acreditando que, como uma católica, você vai se lembrar que ela queria. Quando assumiu o cargo, Brigitte Macron queria transformar a cúpula de Notre Dame em um pênis. Não estou brincando, vocês lembram disso. Olhem, aqui está a manchete, só para recapitular rapidamente. Aqui, esposa do presidente francês propôs um falo e bolas douradas para a reconstrução de Notre Dame. E aqui está uma citação desse artigo. Porque quando Brigitte entrou no cargo pela primeira vez, estamos dizendo que ela entrou. Ela deveria ser a esposa de. Mas acho que quando Macron assumiu o cargo pela primeira vez, a ministra da Cultura da França era uma mulher chamada Rosalind Bachelot. E foi a Rosalind Bachelot quem recebeu a proposta da Brigitte. E aqui, nesse artigo, está o que Rosalind Bachelot recapitulou em seu livro. Ela escreveu, abre aspas, não me arrependo dessa insubordinação quando, durante um almoço com Brigitte Macron alguns dias depois, ela me mostra um projeto encimado por uma espécie de falo ereto com a base cercada por bolas douradas. Desculpa, o quê? Para deixar claro, eles atiraram. Eles acabaram de se livrar daquela mulher. Eles a substituíram. Eles disseram, você não quer colocar bolas douradas cúpula. Você não quer. Quero fazer isso. Você tem que ir, você tem que ir. Tchau, tchau, Rosaune. E Rosalinda não se arrepende como não deveria de sua insubordinação. Porque o que diabos? Entendo. Eu sei o que está acontecendo. Porque qual melhor maneira de destruir seus verdadeiros inimigos do que dizer, de dentro para fora, eu sou. Sim, sou católico. E sim, Maroni e eu nos apaixonamos. Ele tinha 14 anos. Entendo. Preciso contar a vocês mais uma coisa sobre mim. Um pequeno fato. A primeira coisa que eu quis ser na vida, lembro-me vividamente disso, foi arqueólogo na terceira série. Fiquei meio obcecado. Aprendemos sobre arqueologia. Não sei realmente o que motivou isso, além de aprender sobre o Egito. Nem preciso dizer que não deu certo para mim na vida. Mas meu interesse em artefatos desenterrados que revelam segredos do passado, bem, isso nunca desapareceu. É por isso que esse artefato... Há um artefato, na verdade, nesta saga de Brigitte Macron, e isso chamou completamente minha atenção. Eu fiquei tipo, sabe? Sinto que deveria prestar atenção nisso por algum motivo. Então aqui está a verdadeira história. Aqui está. É apenas um fato.
Em Amiens, lembre-se, essa é a cidade onde tanto Emmanuel Macron quanto Brigitte Macron nasceram. Há um artefato que foi descoberto em 1845. É uma estatueta de bronze, e ela foi encontrada na propriedade de um militar chamado Capitão Bornel. Agora, não sei se é por causa de uma barreira linguística que existe, mas atualmente não consigo descobrir mais nada sobre esse Capitão Bornel. Além do fato de que essa estátua foi encontrada especificamente no bairro de Henryville, em Amiens. Agora, se Henryville lhe parece familiar, é porque você deve se lembrar que esse é o bairro específico onde Emmanuel Macron cresceu. Manette. Sim. Então fiquei interessado porque eles decidiram dar um nome a esta estátua. Ainda está no Amiens, está exposto em um museu, o Deus de Amiens. Me desculpe, mas se eu estivesse no meu quintal e desenterrasse algo que parecesse uma estatueta pagã, eu não a chamaria de Deus de nada. Eu diria, nós encontramos. Isso é interessante. Mas alguém tomou a decisão de nomear esse Deus como Deus de Amiens. Eu precisava saber mais porque você sempre pode contar comigo para não me meter na minha vida. Ok? E como eu disse, o que me atraiu foi o nome, certo? Nenhum de nós faria isso. Pense nisso agora mesmo. Não importa o que você desenterre no seu quintal, você não vai colocar isso na sua casa e chamar isso de Deus, a menos que você mesmo seja pagão. Então vamos dar uma olhada nesta estátua, certo? A estátua em si está sem algo na mão. Em ambos os lados, na verdade. Você também notará que a estátua em si parece um menino. Tem uma orelha de animal. Posso dizer agora que o que deveria estar na mão esquerda, você pode ver que está faltando alguma coisa naquela mão esquerda. Uma cobra. Ok? E o que deveria ter naquele braço quebrado? Ele deveria estar segurando uvas. Veja como essa estátua deve ficar. Ok. No lado direito, sabemos disso porque aquela estátua é chamada de Deus de Besançon. Então, o que fica ao sul de Paris, na França? Então, à esquerda está o Deus de Amiens. À direita está o Deus de Besson. Mais uma vez, quem está dando esse nome a essas estátuas? Não sei. Agora vou explicar a vocês e quero que ouçam com muita atenção tudo o que está representado nesta estátua única. Deus, entre aspas, Deus Miabamon. Ok. O rei Midas, uma figura lendária, é representado pela orelha do animal, Sbai, que era um demônio. E também a antiga deusa mãe da Anatólia, que se castra, é castrada, é representada pela cobra. E Dionísio, o deus do vinho, também é conhecido pelo nome de Hades, é representado pelas uvas. Ok? Esse é o homem de aparência efeminada. E por último, a orelha de cabra é Pan. Vou contar para vocês a história de como tudo isso se conecta, como essas figuras mitológicas estão todas relacionadas à mesma história. Acontece que a estátua está relacionada à crença pagã de como a Frígia, que é uma região na atual Turquia na Anatólia, surgiu. Estou mostrando isso para vocês no mapa. Isso é relevante. A Turquia é sempre muito relevante. A história diz que havia um oráculo que foi consultado para determinar quem se tornaria o próximo rei da Frígia. Agora, consultar um oráculo, de modo geral, normalmente envolve alguma sacerdotisa que é possuída espiritualmente pelas divindades e consegue comunicar mensagens. Esse oráculo, em particular, declarou que seria Górdio quem se tornaria o rei da Frígia. E ele faria isso quando chegasse a Frígia em sua carroça, ao lado da alta sacerdotisa Agisto. Ok. Agisto era hermafrodita. Os deuses temiam que Montrosite fosse visto como um demônio. E então, eles castraram Ágathos e então ela nasceu. O que sobrou foi uma mulher, eu acho, e ela se torna Si. Algumas coisas vão soar familiares. Você fica tipo assim, as histórias se misturaram. Você tem a virgem grega, romana, turca. Mas me acompanhe nisso. Quero deixar claro aqui, tudo bem? Para os antigos turcos. Não há deusa mais elevada que seja adorada do que essa sacerdotisa Cybele. Ela é a Magna Mater deles, a grande mãe da Anatólia. Então Cybele segue em frente e ela é mãe de 2 filhos. Não se preocupe, eu vou realmente mostrar para você um quadro genealógico mitológico. Cybele segue em frente e ela é mãe de 2 filhos. O primeiro filho ela tem com o rei Górdio, certo? Eles chegaram juntos à cidade. Essa criança se torna Midas. Todo mundo conhece o rei Midas, certo? O rei Midas, o toque de ouro. E o outro filho dela, que ela tem com outra pessoa. E houve um certo escândalo sobre como essa criança surgiu. Essa criança é Dionísio. Agora, você deve se lembrar que Brigitte Macron, de repente, escolheu Thomas Joly para dirigir aquele agora notório espetáculo olímpico que chocou o mundo.
Brigitte esteve intimamente envolvida no planejamento dessa apresentação. Por algum motivo, quando o mundo se opôs ao que parecia ser uma promoção da ideologia trans e uma zombaria da última ceia. Curiosamente, o Palácio El refutou, entre aspas, esclareceu ao público que, na verdade, era para ser uma homenagem a Dionísio, o deus grego do vinho na folia, que é representado nesta estatueta do deus Diamen. Ok? Brigitte realmente foi tão longe que isso significou muito para ela. Para esclarecer, o ponto é que ela estipula isso no processo contra mim. Na verdade, aquela performance era sobre um deus grego. Diz que Owens foi tão longe a ponto de afirmar que a cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024, que foi uma homenagem à mitologia grega, foi projetada para homenagear Brigitte Macron porque ela é transgênero. Ah, então você está insistindo que isso realmente deveria ser algo relacionado à Grécia? De novo, eu deveria ter percebido isso naquela hora. Mas esse é mais um indício. Eles falam demais. Eles exageram demais quando fingem estar indignados com alguma coisa. Voltando ao Dionísio, certo? O segundo filho de Semele na mitologia grega. A história diz que Zeus ficou bastante encantado com essa sacerdotisa Semele. Zeus, né, se você sabe, ele era assim mesmo. Ele traía Hera, sua esposa, o tempo todo. E uma dessas pessoas era Semele. Ele fica encantado por essa sacerdotisa e começa a vê-la às escondidas. E o resultado é que Semele fica grávida de seu filho com Hera. A esposa de Zeus decide isso é uma loucura. E tomada por um acesso de raiva, ela decide se disfarçar de enfermeira, se aproximar de Semele grávida e manipulá-la, plantando sementes de dúvida em sua mente. Você tem certeza que seu amante é Zeus? Deus Zeus? E simplesmente sim, tenho certeza. Ela pergunta, como você tem certeza? Você já ouviu? Ele já se apresentou em sua forma divina, plena e divina? Eu acho que você deveria descobrir se Zeus é realmente Eshga. E funciona. A razão pela qual Hera quer que Sbi peça a Zeus que apareça diante dela em sua glória divina é porque, mitologicamente falando, se um deus aparecesse em sua plena divindade diante de um humano ou de uma sacerdotisa, isso automaticamente mataria essa pessoa. A vista é simplesmente divina. E como eu disse, o truque do herói funciona. Se então diz Zeus, se você é realmente Zeus, apareça diante de mim e instantaneamente Sus fica não me faça fazer isso, não me faça fazer isso. Ele faz isso, Sibylle. É então atingida por um raio e se morre e vai para o submundo. O impacto desse raio força seu filho Dionísio a nascer prematuramente. Zeus então resgata esse Dionísio prematuro costurando-o em sua coxa. Quando chega a hora de Dionísio nascer de novo, nascer 2 vezes, Zeus sabe que precisa esconder essa criança porque Hera vai surtar. O que você está fazendo com essa criança? Isso não vai acontecer. Então, o poderoso deus Zeus pede ao seu mensageiro divino Hermes para levar o jovem Dionísio para a vasta e densa floresta, onde ele será cuidadosamente criado por uma criatura mítica, um meio-bode conhecido como o lendário Pan. Aqui estamos, Pan na floresta. Então, para deixar claro, Pan, esse meio-bode se torna o pai adotivo de Dionísio. Vou mostrar a vocês o gráfico da família, porque isso é muito relevante. Certo? Então você tem Sibylle aí em cima, certo? O demônio da Anatólia. Ela, pai, é a mãe do filho com Zeus. Agora ela está no submundo, certo? Você tem Dionísio do outro lado. Sibi e o rei Górdios vão ficar com Midas. Ok. O interessante sobre Pan, esse meio-bode, algumas pessoas o interpretam como Satanás, é que ele é um pouco extravagante. Ele está sempre bêbado na floresta, porque quando está bêbado, ele é capaz de fazer profecias. Então, Pan é o deus dos pastores e das festas embriagantes. Pan faz o que lhe foi pedido. Ele cria, ele educa Dionísio. E Dionísio então cresce e se torna esse jovem muito bonito, como descrevem, de aparência efeminada, que claramente adora Pan. Pan com os chifres. Uma noite, Pan exagera um pouco na bebida, certo? E ele é encontrado em um estupor alcoólico pelos homens do agora rei Midas. Eles encontram esse meio-bode. Eles o levam de volta ao palácio de Midas e, claro, o rei Midas reconhece Pan por causa de seu parentesco com Górdio. E ele decide que vai manter Pan seguro e confortável em seu palácio. Agora Dionísio está em pânico porque não consegue encontrar seu pai adotivo. E ele, está em pânico porque não consegue encontrar seu pai adotivo. E então ele fica completamente aliviado quando descobre que ele está com o rei Midas, que na verdade é seu meio-irmão, certo? Se é tanto a mãe do rei Midas quanto a mãe de Dionísio. Esse belo rapaz tão feliz é Dionísio, que é meio-deus,
porque Zeus é seu verdadeiro pai que diz: eu farei qualquer coisa que você quiser, Midas. Eu lhe darei qualquer coisa que você quiser como recompensa, um presente por ter cuidado do meu pai adotivo, Pan. Seu desejo é uma ordem, e o rei Midas é ganancioso. Ele é muito ganancioso. Ele diz: eu gostaria do toque de Midas. Tudo que eu toco, eu gostaria de transformar em ouro. E o toque de Midas é concedido. Agora, é claro, esse toque acabou se tornando uma espécie de maldição. O rei Midas acidentalmente transforma sua filha em ouro quando tenta consolá-la. E então ele percebe: ok, talvez eu não devesse ter pedido isso. Então ele volta e começa a implorar ao seu meio-irmão. E ele diz: olha, mano, eu realmente preciso que você me ajude a me livrar disso. Eu sei que amava tanto o ouro, mas eu realmente não pensei direito no meu pedido. Por favor, só me deixe me livrar disso. Dionísio acaba cedendo e diz a Midas para lavar as mãos no rio Pactolo e o ouro será transferido para lá. Agora, só para entrar um pouco na vida antiga, caso você não saiba, esse Pactolo, esse rio, ironicamente, foi onde se encontrou uma quantidade absurda de ouro e prata. Abaixo daquele rio. De fato, esse rio se tornou a fonte. E isso é importante das primeiras moedas de ouro usadas no mundo antigo. O setor bancário começa aqui, pessoal. Bancário. Não consigo inventar, prometo. Dê uma olhada. Começa aqui na Turquia. Agora, voltando à nossa família. Dionísio. Como eu disse, ele agora é um jovem adulto meio deus. Ele quer sua mãe de volta. Ele realmente só quer Cybele de volta. Cybele está no submundo, então ele decide: vou fazer uma jornada, fazer o que for preciso, entrar no submundo. Vou lá buscá-la. E essa jornada não é sem obstáculos. Obviamente, ele precisa entrar no reino dos mortos, sacrificar muito para trazer sua mãe de volta. É por isso, novamente, que Dionísio e Si estão associados a essa ideia de renascimento. Agora, de volta do submundo, Dionísio se torna o consorte da mamãe Si. E as coisas ficam um pouco complicadas. A história diz que sua mãe, Cybele, se apaixona por ele e seus pais adotivos ou pais adotivos da floresta, as ninfas da floresta, não gostaram muito disso. É tipo: uau, mãe! Ele é tipo um garoto jovem, adulto jovem. O que estamos fazendo aqui? Se apaixonando. Isso é estranho. Então eles acham estranho essa mãe velha castrada e assustadora, Macina, em cima de seu belo filho. E eles tinham outros planos para ele. Eles o levam embora. Eles querem que ele se case com outra pessoa. Mas o amor que essa sacerdotisa, a grande sacerdotisa It, sentia por aquele menino, seu filho, era forte demais. Cara, isso está realmente começando a soar um pouco familiar. Essa é a história mais amiana de todas. Resumindo, Dionísio e Atis vivem felizes para sempre. Dionísio e Cybele vivem felizes para sempre depois que ela o enlouquece e ele também se castra. Tem muita castração acontecendo nessa história. Você deve saber que por causa disso, isso não deveria te chocar nem um pouco. Cultos foram formados. Esses cultos são conhecidos como o culto de Cybele ou o culto de Dionísio e Atis. Você precisa pesquisar sobre isso. As pessoas que seguem esse culto são conhecidas como Gali. E para se tornar uma sacerdotisa principal no culto de Dionísio, você precisa se castrar. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu não estou inventando isso. Eu só pesquisei sobre essa estátua. Aqui está. Você pode ler isso no site do English Heritage. Conta sobre os Gali quebrando as normas de gênero romanas. Um pequeno pedaço da história LGBTQ. Aposto que sim. Os Gali eram sacerdotes no culto da deusa Cybele. Eles podem ter sido devotados especificamente ao consorte dela, Atis. Esse é Dionísio, que havia se castrado em um acesso de frenesi divino. Na iniciação ao culto, os Gali também se castravam. E depois disso, eles se vestiam exclusivamente com roupas femininas. Assim, eles ocupavam um espaço ambíguo nas noções romanas de gênero, com o qual muitas pessoas transgênero e não binárias modernas se identificam. Aposto que sim. Castrar-se e depois só se vestir com roupas femininas. Não estou brincando. Aparentemente, este é o deus de Aemi. Para se iniciar nesse culto, o que acontece é que precisa haver uma noite de folia. Essa noite, claro, em que você está tentando invocar Pan. Uma noite em que as pessoas usam chifres, fazem oferendas a Pan e praticam o que é conhecido como rituais orgiásticos. Basicamente, magia sexual. Limites são ultrapassados. Você pode pesquisar sobre isso. Tenho rastreado isso ao longo dos séculos e percebido que esse culto nunca saiu realmente de moda. Limites são ultrapassados. A pedofilia, a incesto. Tudo isso é incentivado nessas noites de folia. E você também deve saber que o teatro é um componente desse culto. Dionísio é o deus grego do teatro.
Na verdade, é daí que o teatro ocidental se origina. Então, quando olhamos ao redor do mundo e vemos todas essas pessoas em posições de poder e descobrimos que Justin Trudeau foi instrutor de teatro, Zelensky foi ator, Emmanuel Macron foi um ator sendo instruído por Brigitte. Isso, é claro, faz você se perguntar a questão razoável. Esse culto realmente sobreviveu? Sobreviveu ao longo das eras. E sobreviveu, eu te disse. Eu rastreei isso. O culto tem suas características. Toda vez que há Pan, há um menino jovem, você, há adoração ao bode. Sempre há um menino jovem que ele está criando e sempre há um Midas em toda a história. Portanto, não fiquei realmente surpreso ao saber que uma estátua em homenagem a Pan também foi encontrada na vila da família Médici. Os Médicis teriam sido o Midas de sua época em Florença, em 1787. Olhe para esta estátua. Muito do que precisamos abordar é a teologia que, obviamente, envolve os meio-bodes. E essa estátua significava muito para a família Médici. Eles realmente a transferiram para sua vila em Florença. E é isso mesmo, Pan ensinando um de seus muitos herômenos, que basicamente eram apenas garotos jovens. Eu não sei, pessoal. Tudo o que estou dizendo é que é interessante estarmos discutindo toda essa coisa da Brigitte, e a Brigitte decide organizar esse festival dionisíaco ou as Olimpíadas, onde as pessoas se vestem com roupas do sexo oposto, e então descobrimos que esse é, entre aspas, o deus da cidade natal dela e do Emanuel. É simplesmente estranho? Ok. Também foi estranho que, no casamento de Brigitte com Emanuel, eles tenham escolhido esse topo de bolo muito esquisito com chifres, do livro de Xavier Pussart, Becoming Brigitte. Ele escreve esta citação a respeito desse casamento estranho. E eu acho, você tem isso aí? Tudo ali é estranho. Desde o vestido sem mangas e particularmente curto usado por Brigitte até o nó da gravata rosa de Emmanuel Macron. Sem falar no topo do bolo, que possivelmente evoca os chifres de Baphomet. Estranhamente, ele continua. Esse casamento não apareceu no jornal semanal local Lays Echo, devido ao K, de 20 de outubro de 2007. O único evento mencionado na prefeitura é um batizado. Fim da citação. Então sim, é um casamento estranho, e eles não conseguiram encontrar nenhuma reportagem sobre esse casamento na imprensa local, e nenhuma explicação para aquele topo de bolo. Em outra nota de moda, lá em 1972, a família Rothschild deu essa festa infame, um baile surrealista onde os convidados eram obrigados a usar fantasias. E foi organizada pela baronesa Helene de Rothschild. E tenho que dizer que eu não usaria isso. Eu não usaria aquilo que ela está vestindo ali. Realmente faz você se perguntar. Mas você não tem permissão para se perguntar. Aliás, pessoal, mesmo se você perguntar para a Yá, ela diz que qualquer pergunta sobre o que ela está vestindo, uma noite é profundamente antissemita. Eu menciono tudo isso para vocês porque, enquanto juntamos as peças da história do Epstein, falamos sobre Sigmund Freud e chegamos a Emmanuel Macron, você começa a perceber esses temas. A teologia é muito, muito relevante. Talvez seja a hora de todos nós pegarmos uma Bíblia antiga, não uma nova. Já estão mudando as coisas. Tá bem claro na Bíblia que os Ashkenaz são os turcos e eles não são semitas. Eles não podem ser semitas porque são da linhagem de Jafé e Gomer. Você precisa aprender sobre Gog e Magog, a guerra profetizada contra o povo de Deus. E para entender isso, para realizar isso, esse elemento de teatro que estamos vendo, teatro e infiltração. Teatro e infiltração. É muito importante para o culto dionisíaco. Então aprenda mais sobre Dionísio e acredito que você terá muito mais clareza sobre o que estamos enfrentando. E saiba que você não é louco, ok? Na verdade, eu diria que as pessoas que governam o mundo estão loucas. Realmente e completamente fora de si. Vou mostrar mais do que descobrimos sobre o prisioneiro 20.093. Vou permitir que vocês ouçam alguns áudios disso. Primeiro, quero falar para vocês sobre a Riverbend Ranch, porque tenho falado muito sobre a Riverbend Ranch. Eu adoro os bifes deles. A carne Black Angus é famosa pelo seu sabor fantástico. A Riverbend Ranch levou a carne Black Angus a um novo patamar nos últimos 35 anos. A Riverbend Ranch vem criando um rebanho de Angus de elite usando ultrassom para selecionar o gado geneticamente superior, com foco em sabor e maciez. Todo ano, a Riverbend Ranch fornece cerca de 850 touros Black Angus de elite, contendo essa genética especial, para mais de 260 fazendas no oeste dos Estados Unidos. Essas fazendas parceiras recebem um prêmio substancial da Riverbend Ranch por criarem esses bezerros sem o uso de hormônios de crescimento ou antibióticos.
E todo outono, os bezerros com essa genética de elite retornam a Riverbend Ranch para passar o verão seguinte em pastagens exuberantes nas montanhas. Quando você compra da Riverbend Ranch, você não está apenas apoiando os 64 cowboys e suas famílias que trabalham no rancho, mas também apoia mais de 260 outras fazendas nos Estados Unidos, centenas de famílias americanas que trabalham nessas fazendas. É nascido no Iowa, criado no Iowa, processado aqui no Iowa. A carne é maturada à perfeição por 21 dias e enviada diretamente do rancho para a sua casa. Esta não é a sua carne de Angus preto comum. Eu disse pra vocês, ela é muito mais saborosa. Você vai aproveitar muito. É macia. É realmente o melhor Angus que já provei. Agora mesmo, ao acessar riverbendranch.com e usar o código promocional Candace no checkout, você ganha $20 de desconto no seu primeiro pedido. Confia em mim, você vai ficar muito impressionado. Visite riverbendranch.com e use o código promocional Candace. Também quero lembrar vocês sobre a American Financing, porque o custo de tudo ainda está fora de controle. Muitos de nós estamos recorrendo ao cartão de crédito para cobrir itens essenciais. É só a dívida se acumulando. E se você se sente assim, não está sozinho. Os americanos juntos devem mais de $1 trilhão em dívidas de cartão de crédito. Talvez você tenha pensado em procurar meus amigos da American Financing. O quê? Talvez você tenha hesitado em fazer isso porque não queria abrir mão daquela taxa de hipoteca baixa que está aproveitando. Bem, tenho boas notícias. Eles criaram o Smart Equity Loan, uma solução projetada para ajudar você a controlar suas finanças sem mexer na sua hipoteca atual. Diferente de um HELOC, que pode ter taxas de juros variáveis, o Smart Equity Loan oferece uma taxa fixa, o que significa um pagamento mensal previsível, dando a você tranquilidade. Esse empréstimo permite que você aproveite o valor acumulado em sua casa para quitar dívidas de altos juros, liberando seu fluxo de caixa. Ele libera seu fluxo de caixa e mantém intacta a sua atual taxa baixa de hipoteca. Leva apenas 10 minutos para começar. Não há taxas ocultas antecipadas? Então ligue para o American Financing e comece a economizar agora. O número é 800-795-1210. Novamente, o número é 800-795-210 ou você pode visitar americanfinancing.net Owens. Isso mesmo, americanfinancing.net Owens. Certo, vamos começar com algumas atualizações aqui. Antes de tudo, obrigado a todos que nos escreveram sobre furos. Nós dissemos a vocês FURAS Warren First, que era o que estava listado nos arquivos digitais lá em Stanford, aos quais tivemos acesso como o indivíduo que se encontrou no dia de visitas e se encontrou com o nosso sósia de Jean-Michel Trainau. Bem, vocês nos avisaram. FURS é, na verdade, uma abreviação militar naval. Significa Further Assignments, novas designações. Então, aquela entrada digital com os nomes das pessoas que visitaram os prisioneiros no dia de visita significa, excepcionalmente para o nosso sósia de JMT, o prisioneiro 2093. Ele, em vez disso, tem essa entrada que diz War in on Further Assignments, em novas designações. Isso é verdade. Nós verificamos. FARS, em particular, é um termo de abreviação naval que significa For Further Assignment, para nova designação, o que indica que há uma pessoa em transição. E a abreviação é usada quando um marinheiro está sendo transferido para um novo comando, mas suas funções específicas ainda não foram designadas. Então agora, a grande questão é, o que é Warren? Temos Ferris em nova designação, mas o que significa Warren? É um lugar? É uma pessoa? Me enviem o que vocês acham. Vocês são muito mais inteligentes do que eu. Eu literalmente sinto que estou recebendo uma educação intensiva sobre tudo relacionado ao meio militar neste momento. E estou começando do zero, sem saber nada, especialmente sobre a Marinha. Então vamos ver o que vocês vão descobrir. Algo que eu queria ter mencionado para vocês ontem, mas estávamos meio sem tempo, é que o campus da Universidade de Stanford, além de tudo o que estava acontecendo em 1967, se tornou um dos únicos lugares, havia apenas cerca de 10 em todos Iowa, que começaram a realizar operações de mudança de sexo. Cirurgias para pessoas transgênero. Não estou brincando, pessoal, vou mostrar para vocês, vocês não vão acreditar. Muitas vezes parece que estou inventando essas coisas, mas não estou. E isso foi publicado no jornal de Stanford e existe no arquivo deles daquela época. Esse artigo em particular é de 1973, então, na verdade, isso é 2 anos depois do experimento da prisão de Stanford. Cirurgia de mudança de sexo organizada como parte de um projeto do centro médico. O texto nos conta que os pacientes aprendem a arrumar o cabelo, sentar e andar como membros do sexo oposto, como parte de um programa de mudança de sexo do Centro Médico da Universidade de Stanford. Citação: a reabilitação é o principal foco do programa, diz a coordenadora do programa, Pat Gundy.
A cirurgia pode ou não fazer parte do processo de reabilitação de um indivíduo. No entanto, se vamos realizar essa cirurgia, queremos que o indivíduo seja capaz de se adequar às normas sociais, de se encaixar na sociedade como homens ou mulheres considerados normais. Desde que Stanford começou, o artigo continua dizendo, desde que Stanford começou a realizar operações de mudança de sexo em 1967, cerca de 500 candidatos procuraram o hospital. Mas apenas 10% realmente passaram pela cirurgia, disse Gandhi. E segue sob este novo subtítulo, único programa. Stanford oferece o único programa desse tipo na costa oeste e está entre cerca de 10 em todo o país, acrescentou ele. Candidatos em potencial passam por extensos testes físicos e mentais e são avaliados por uma equipe de médicos, psiquiatras, psicólogos e ex-pacientes, disse Gandhi. Ele disse que os avaliadores buscam motivação e semelhança física com o sexo oposto. Eles devem ser fisicamente capazes de se submeter à cirurgia e não podem ter histórico de psicose. Depois, ele nos diz que, para os 10% que fazem a cirurgia, ela não é realizada por pelo menos 12 meses, quando nos sentimos confortáveis e o paciente se sente confortável com a decisão, disse Gandhi em uma entrevista. Pessoas que não seriam candidatas podem gostar de desempenhar o papel do sexo oposto, mas não necessariamente desejam a mudança cirúrgica. Quero dizer, isso é meio que impressionante. O único lugar em toda a costa oeste, se você quisesse fazer isso, era na Universidade de Stanford, exatamente na época em que nosso sósia de Jean-Michel Tragnell estava lá. Prisioneiro 2093, que não conseguimos identificar. Estamos desesperados para identificar. Talvez seja você. Talvez você esteja assistindo isso e pense, sou eu. Eu sou Thomas Williams. Era eu o tempo todo. Eu pareço exatamente com o JMT. É loucura. Eu não sou ele. Confia em mim, mano. Entre em contato. Por favor, envie dicas para o nosso e-mail, tipscandaceowens.com. Aliás, isso é algo. Ser o primeiro a realizar cirurgias de mudança de sexo e cirurgias transgênero é algo de que Stanford, até hoje, ainda se orgulha. Você pode conferir essa manchete. Você sabe, faz parte da conscientização LGBTQIA+, nova coleção histórica sobre cuidados de afirmação de gênero em Stanford. Eles dizem, fomos nós que fizemos isso primeiro. Incrível. Absolutamente incrível. Em celebração ao mês do orgulho, eles dizem, estamos apenas mostrando tudo o que fizemos para sermos as primeiras pessoas a cuidar de pessoas trans. Você tem que se perguntar, enquanto todos assistimos o mundo enlouquecer com o trans, será que estamos sendo doutrinados, pessoal, na teologia de outra pessoa? Estamos sendo doutrinados na fé de outra pessoa? Falamos sobre isso, essa combinação do masculino e do feminino. Quanto mais você aprende sobre Sibley, mais você aprende sobre Adus e ou Dionísio. Eles tentam fingir que essas pessoas não eram as mesmas. Com certeza, elas são as mesmas. Você realmente começa a entender o que está acontecendo neste mundo. Então, quero dizer, obrigado pela informação. A AMN também recebemos toneladas de e-mails sobre Georges Pompidou. Dissemos que esse foi o primeiro-ministro que se tornou presidente da França depois que essa revolução colorida foi encenada para derrubar Charles de Gaulle, que era muito mais do tipo, não vamos fazer isso. Não vamos abandonar o ouro. Não, isso não é uma boa ideia para nós. Apenas entre no sistema global de moeda fiduciária. Bem, esse é um dos muitos comentários que recebemos. Estou lendo este em particular do YouTube. Essa pessoa escreve, Candace, nota bem importante aqui. Georges Pompidou foi diretor-geral do Banco Rothschild em Paris antes de se tornar primeiro-ministro e, posteriormente, presidente da França. Trabalhando sob a liderança de Guy Rothschild, Pompidou entrou no banco em 1955 e rapidamente ascendeu a uma posição de gerência, permanecendo lá até 1962. Obrigado pelo seu trabalho. Ele está correto. Eu verifiquei, e é verdade que Georges Pompidou tem uma história muito semelhante à de Emmanuel Macron. Quero dizer, é praticamente a mesma coisa. É como se tivesse uma mão sobre ele, um toque de Midas, é puxado para as fileiras e se torna presidente depois que tiveram que se livrar de De Gaulle. E sim, então a França veio e pegou seu ouro, nessa misteriosa frota naval. Aparentemente a Força Aérea esteve envolvida. Nós não sabemos. Nós realmente não sabemos como isso aconteceu, qual rota o ouro tomou. Por fim, muitas pessoas francesas, ou melhor, todas as pessoas que falam francês ao redor do mundo, canadenses francófonos e franceses, nos escreveram para explicar o modo incomum, excessivamente prolixo e filosófico, desnecessariamente filosófico,
com que o prisioneiro 2093 fala na transcrição de sua entrevista de saída, falando sobre sua identidade, o eu. Foi muito confuso, e eu disse, isso não é americano. A gente não fala assim. Ok, você pode aprender o idioma, mas existe algo que vai além da língua, que é, isso é normal? E a resposta é não. Aquela fala foi incrivelmente fora do comum. Foi incrivelmente confuso. Bom, adivinha só. O áudio disso realmente existe. Não tem imagem, mas existe um áudio que estava no site da Stanford. Não sei como eu deixei passar isso. Mais uma vez, enquanto ouvimos esse áudio, quero que você preste muita atenção à dificuldade que essa pessoa tem com os R's. Para mim, está muito claro que essa pessoa não é falante nativa de inglês. Eu diria quase sem dúvida que essa pessoa não é nativa de inglês. Infelizmente, como ele está falando sobre seu papel de RO, vamos continuar ouvindo ele tentar pronunciar esses erros. Ouça só. Acho que você poderia dizer que eu estava interpretando meu melhor papel porque acredito que a vida realmente depende do papel que você desempenha e de como você age. E em quase qualquer situação em que estive, posso descrevê-la em termos do papel que estou desempenhando. E estar na prisão, ter que seguir todas essas regras, foi uma das primeiras oportunidades que tive de interpretar o papel básico, ou pelo menos até onde eu entendo, o papel básico sobre o qual os outros papéis são construídos. Ok. E não consigo me descrever em termos de nada além de papel. Acredito, de fato, que o mais importante e fundamental são os resultados concretos e não, de forma alguma, as meras tentativas ou esforços isolados. Não tenho muita certeza entre meus. Quer dizer, eu mudaria para quase qualquer papel que pudesse ser construído sobre a regra básica para realizar o que o papel básico gostaria de realizar, mas não conseguiria realizar sozinho por meio da atuação. Ok. Não, ela não vê. Certo. Então, o Roleong veio fazendo o Roleong prisioneiro esta semana. Agora suponha que, você sabe, a seleção aleatória tivesse terminado com Hu sendo o escolhido. O quão bem você acha que poderia ter se saído no papel de um jardim? Acho que eu poderia ter assumido o papel de um bom guarda também. Acho que eu poderia ter assumido a função a ponto de ficar satisfeito com ela pelos padrões de outra pessoa. Não sei. Vejo que alguém no chat disse a mesma coisa que aquele indivíduo pronunciou oportunidade. Sim, só parecia que você perde um pouco o jeito. A atuação está quase lá, mas não chega a estar. Encontre para mim o prisioneiro 2093. Também quero agradecer à pessoa que organizou isso para nós. Eu não sou muito habilidoso com tecnologia e essa pessoa acho que usou o Face App. É o Face App, Skylar? O Face App eu acho, né? Acho que usaram o Face App, mas parece que tem uma configuração onde você pode transformar qualquer pessoa. Acho que lembro que isso virou uma moda, as pessoas postando no Facebook e nas redes sociais. Olha eu aqui como homem. Eles basicamente estavam mudando seus rostos de homem para mulher. Então essa pessoa estava brincando e colocou uma foto do Jean-Michel Chaual e simplesmente transformou em mulher. E olhe para isto. Isso é novamente do aplicativo Face. Na verdade, isso não é obviamente adulterado, mas dê uma olhada nisso. Essas pessoas. Este primeiro é apenas Jean-Michel e depois me mostre o próximo. Skylar do aplicativo espacial. Incrível. Isso é incrível. Usando esse aplicativo, vou feminizar isso. É isso que a IA faz. Se você tirar a foto de Jean-Michel, nunca mais esquecerei disso. Eu nunca mais vou esquecer isso. É incrível. A propósito, recebi um e-mail maluco. Alguém que pensa ter encontrado John Michel em um anuário na América. Mas eu garanto a vocês, esse e-mail chegou 2 minutos antes de entrarmos no ar. Eu pensei, eu ia fechar tudo por hoje e dizer, precisamos confirmar isso. Acabou. Mas ainda não tivemos tempo de verificar se isso é realmente preciso. Se for, isso é loucura. Não sei. Entrarei em contato com vocês. Deixe-me falar sobre a Cozy Earth antes de responder a alguns dos seus comentários. Você já trabalha duro. Você luta pela sua família, seus valores e seu futuro. Quando o dia termina, seu horário das 5 às 9 deve focar em conforto. É por isso que adoro o Cozeth. A Cozy Earth tem a missão de tornar suas noites e momentos em casa a parte mais confortável do seu dia. Eles têm pijamas e roupas de ficar em casa feitos de bambu viscoso premium, obtido de forma responsável. São macios, respiráveis e regulam a temperatura, por isso não passo uma noite sem usá-los. A Cozy Earth oferece mais do que apenas roupas.
Eles aperfeiçoaram seus cobertores Bubble Cuddle. Esse cobertor oferece uma combinação de conforto e estilo, com seu design de bolhas distintamente texturizado, tecido de forma intricada com fibras ultramacias. E só para vocês saberem, a Cozy Earth garante a qualidade dos seus produtos. Seus cobertores vêm com um teste de 100 noites de sono e uma garantia de 10 anos, e as roupas têm garantia vitalícia. Então, isso é realmente impressionante. Eles realmente querem dizer quando afirmam que é feito para durar. Então, vá até CozyEarth.com e use o código Candace ao finalizar a compra e você ganhará até 40% de desconto no seu novo conjunto de pijama ou cobertor favorito. Se você receber uma pesquisa pós-compra, conte a eles que você ouviu falar da Cozy Earth aqui. Esse é o CozyEarth.com. Use o código Candace e melhore seu tempo de inatividade com a Cozy Earth. Contando sobre anime skincare, vocês sabem. Em 2020, havia tantas marcas assumindo posições políticas que não estavam alinhadas com meus valores. Comecei a me perguntar por que eu ainda as apoiava. Comecei a analisar os produtos que trazia para casa, especialmente de cuidados de pele, e foi aí que encontrei a Nimi. Nimi Skincare compartilha meus valores. Produtos fantásticos. Nimi é de propriedade conservadora, orgulhosamente feita no ZEOA e comprometida com padrões limpos. Assim, você tem cuidados com a pele sem abrir mão de nada. Uma das minhas rotinas favoritas de cuidados com a pele usando a Nimi é o trio Clean Transformation. Você começa com o Pure Punch Protein Cleanser para remover maquiagem, protetor solar e impurezas sem ressecar, enquanto nutre com proteínas e botânicos. Use o tônico Crystal Clear, com glicólico e hialurônico, para suavizar a textura, refinar a aparência dos poros e proporcionar hidratação duradoura. E então, finalmente, você finaliza com o hidratante antioxidante anti-envelhecimento, que é seu escudo diário, com antioxidantes que ajudam a combater linhas finas de expressão e o estresse ambiental, para uma pele mais firme e com aparência mais brilhante. Vá em frente e acesse neymiseskincare.com. Use o código CANDACE10. Você ganhará 10% de desconto em todo o seu pedido. Com Nimi, você está apoiando a fé, a família e também a liberdade. Você está recebendo cuidados com a pele eficazes que proporcionam resultados anti-envelhecimento? Mais uma vez, é neymiseskincare.com. Use o código CANDACE10 no checkout. Certo, pessoal? O que vocês estão pensando? Quais são as chances? Só estou dizendo, quem nomeou de Deus de Amiene? Alguém leu um livro didático? Alguém que fala francês? Me diga quem deu esse nome. É só um nome engraçado. E também, quem é o Capitão Bornell? Eu preciso saber de tudo. Sou muito curioso. Preciso saber o que eles estão desenterrando no quintal deles em Henryville, ok? Preciso saber. Eu só preciso saber todas essas coisas imediatamente. E por isso estou interessado. Estou interessado em todos os aspectos desta história. Vai custar-lhe Brasit. Olha, eu não. Não tenho o dinheiro que você tem, mas estou interessado e focado em expor tudo porque, como eu disse, há uma verdadeira escuridão espiritual aqui. Mas acredito que está sendo revelado, certo? Acredito que ele esteja se envolvendo na Terra e sendo revelado. Lexi escreve. Continue a série Epstein. Estava ficando bom. Adoro seu trabalho. Não se preocupe, terminamos. Essas séries andamento... Todas elas estão em andamento, porque até que o mundo inteiro desperte para o mal, temos que continuar. O moderador Marzi escreve. Então esse culto a Dionísio está literalmente provando que tudo na verdade é fingimento gay. Sim, o elemento teatral disso é incrível, pois você pode basicamente ser militar na performance. Pensem nisso, atores de nível militar. E eu sempre desconfiei disso e acho que conseguiria relacionar isso ao culto de Dionísio. Não, mas há pessoas sobre as quais sempre tenho dúvidas, como Champagne, que está sempre lá na hora certa ou errada, se envolvendo. Eu pensei, esse cara tem que estar na CIA, certo? Há atores de nível militar, claro que existem. A propósito, estou dizendo isso supostamente com Champagne. Não sei ao certo. Não sei. Não. Ok. Às vezes eu simplesmente sei. Não. Mas eu sei que penso nisso porque essas pessoas essencialmente são ciganas, ok? Eles são ciganos. Eles podem fazer uma performance, se transformar e se tornar outra coisa. E eles fazem as pessoas ao redor deles acreditarem que são isso. Eles são essa coisa. E é incrível considerar o quanto o campo da psicologia se dedica a ver se é possível impactar a psique das pessoas. A psique das massas através da performance total. E sim, se você ler o livro Chaos the 60s, cara, eles realmente se interessavam por psicologia e performance. E isso aconteceu no mundo todo. E acho que isso vem acontecendo há muito mais tempo do que pensamos, Holly writes. Candace, você deveria pesquisar sobre os cultos em que os homens castravam seus genitais e os colocavam em árvores como ritual. É a mesma história. Essa é a história de Atis. Isso está conectado à tradição de colocar bolas vermelhas em uma árvore de Natal durante o solstício de inverno. Meu Deus, nunca vou conseguir desler isso.
nunca conseguirei deixar de ler isso. Eu sei exatamente do que você está falando por causa da história de Hades e da floresta e o que acontece depois que ele se castra. Estou tão chateado que nunca mais vou conseguir desler isso. Obrigado por isso. Caramba. Escreve, é incrível o que você descobre quando quer saber se a esposa do presidente das Franças tem um Tim Dillon bem questionado. É mesmo. É mesmo. E como eu disse, toda essa jornada, obviamente, é. Há tantas coisas que é como se Deus estivesse me fazendo me interessar por isso, me tornando apaixonado o suficiente para não deixar isso de lado. Quando toda a mídia veio e disse, não, isso é loucura. A ideia de que eu fico tipo, do que você está falando? Isso é uma história muito sólida. E agora o mundo inteiro está sintonizado e ouvindo isso. Meg escreve, se não estamos na Matrix, é a Matrix. Perdão? É pelo menos um universo alternativo que estamos começando a ver ao lado da nossa realidade. Minha cabeça dói. Sim. É uma matriz, meus amigos. É uma matriz. E como eu disse, talvez você queira comprar uma Bíblia velha para entender para onde essas tribos foram e o que elas estavam fazendo. Não, nem todo mundo era chique, sabe, de 100. Isso é muito importante. Na verdade, esse é um dos motivos pelos quais eles nos fizeram para nos doutrinar ainda mais em seu culto. Quando você aprendeu na escola, é ciência, é transgenerismo, eles transformaram tudo em ciência. Eles percebem isso, esse é o truque. Diga às pessoas que elas são inteligentes demais para acreditar em Deus enquanto eles acreditam em seus deuses. E eles vão doutriná-lo a fazer coisas para adorar os deuses deles, como o aborto, o sacrifício que está sendo feito aos deuses deles, é claro. E você pode rastrear isso através dos tempos até uma tribo específica. Sabe, o assassinato de crianças, você sempre os conhecerá pelos seus frutos, certo? E essa coisa do transgenerismo, eu estava te contando, a Cabala, eles acreditam nisso, que Cabul, que tem suas raízes na Turquia, certo? A Cabala, essa combinação do masculino, isso é tipo, meu Deus, então isso é o auge. Isso é Sibley, isso é hermafrodita, si. Ou agetos distos, qualquer que seja o nome que você queira usar. Se você está lendo histórias romanas, gregas, turcas, egípcias, sabe? As histórias são contadas repetidas vezes e isso faz sua cabeça doer mas também lhe dá clareza, porque você não faz parte de seitas, então você tem que lutar contra elas. E você sabe qual a melhor maneira de combatê-los? O autor de Mentiras com Verdade. É fácil assim. Rebecca escreve, Candace, você deveria ler sobre o desastre do Titanic. Vamos lá. Sabe, eu já sei sobre o Federal Reserve e a história do Titanic. Basicamente, voltando a essa seita cigana, os ciganos, como aprendemos no meu clube do livro, eles fundaram Hollywood. Então, o truque supremo, os ambulantes fundando Hollywood e depois colocando tudo em uma tela, é que isso permite que eles contem sua história e nos façam sentir dominados pelas emoções. Isso permite a eles, é uma forma de nos possuir com mentiras. E sim, a história do Titanic, na verdade, não era bem sobre uma mulher jogando. O que era mesmo? O que ela estava jogando no oceano? Uma esmeralda no oceano. E se apaixonando pelo Leonardo da Vinci. O que é, afinal, uma safira? De fato, era uma safira. Você está totalmente e absolutamente certo, sem sombra de dúvida. E ela fica tipo, meu coração vai continuar? E ela faz assim. Não era. Isso não é real, pessoal. Desculpa te contar. E quando você estiver pronto. Eu sei que agora pode parecer um pouco cedo porque temos muita coisa para digerir. Quando você estiver pronto para discutir o pouso na Lua que a Brigitte vivenciou com os americanos, me avise. E se você estiver pronto para isso, já tem um episódio passado sobre isso, e o que isso tinha a ver, acredite se quiser, com sexo, magia, cultos, pessoas. O laboratório de propulsão a jato, precursor do programa Apollo, eles praticavam sexo ritualístico. Quando você estiver pronto para isso, o culto de Dionísio está na história da NASA. E por isso parece meio apropriado, talvez um caminho potencialmente interessante que podemos seguir, é explorar por que a Brigitte estava aqui quando ela vivenciou o pouso na Lua. E como exatamente, aliás, ela vivenciou isso. Eu tenho tantas perguntas e mal posso esperar para colocar essa mulher mitológica sob juramento. Certo, pessoal? Vejo vocês lá no Clube do Livro e, caso contrário, vejo vocês amanhã.